Olá, meus amigos. Mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Professor Seca. E hoje para uma aula de revisão de processo civil, uma aula de revisão de litisconsórcio. Então, vamos começar a nossa aula de litisconsórcio. Vamos começar a partir de hoje a revisão em processo civil. Então, primeiro, o que seria um litisconsórcio, né? Qual seria o conceito de litisconsórcio? O litisconsórcio é quando você tem uma pluralidade de sujeitos, uma pluralidade no polo ativo da ação, ou seja, vários autores, e no polo passivo, quando eu tenho vários réus. Podemos ter também um litisconsórcio misto, quando eu tenho essa pluralidade de autores ou pluralidade de réus. Então, pluralidade de sujeitos no polo ativo, pluralidade de sujeitos no polo passivo. Então nós temos aí a formação de um litisconsórcio. A justificativa do litisconsórcio é trazer economia processual e harmonização dos julgados. É muito mais vantajoso que haja um processo só, com uma única instrução, uma só sentença, abraçando mais de um autor ou mais de um réu. E por outro lado, quando falamos em harmonização de julgados, estamos falando para evitar juízes diferentes, julgados, deixa eu tirar aqui a minha imagem, julgando situações que têm semelhança, com o risco de julgados, decisões conflitantes. Então, o litisconsórcio ele tem essa finalidade, essa justificativa também de trazer harmonização dos julgados. Bom, voltando aqui. Litisconsórcio multitudinário. Vou começar falando sobre isso. O que significa isso? É quando você tem um número excessivo de autores, um número excessivo que venha comprometer a celeridade processual, dificultando o exercício do direito de defesa e muitas das vezes inviabilizando a própria demanda. Então, quanto ao número de litigantes, ou seja, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 113, ele regulamenta, 113 parágrafo 1º, ele regulamenta o que nós chamamos de litisconsórcio multitudinário. Bom, e aí, diante desse fato, nós podemos ter o que chamamos de desmembramento do processo. O processo originário, em que há um litisconsórcio multitudinário, ou seja, um número excessivo de litisconsórcios, dará origem a outros processos menores. Não haverá exclusão de ninguém do polo ativo ou do polo passivo, mas a divisão do processo maior em processos menores, viabilizando dessa forma o exercício do direito de defesa, viabilizando a celeridade processual. Vamos em frente. E aí vamos falar então, quais são os requisitos para que haja o desmembramento. O litisconsórcio tem que ser facultativo e não necessário, porque se for necessário, nós vamos ver mais um pouco à frente, né, qual é a diferença entre litisconsórcio facultativo ou necessário. E aí, só fazendo aqui uma antecipação para vocês poderem entender, no litisconsórcio necessário é obrigatório os sujeitos estarem no polo passivo, por exemplo. No facultativo não há essa obrigatoriedade, tá? Então, aqui no caso do multitudinário, o litisconsórcio tem que ser facultativo, não é possível ele ser necessário. Bom, eu fiz um destaque aqui de importância que, além dos requisitos que acabamos de mencionar, há duas situações que devem estar presentes. O número de sujeitos tem que ser de tal quantidade que comprometa a rápida solução ou que dificulte a defesa, como já tínhamos falado. E aí, questões práticas sobre o desmembramento. Como é que isso se processa? Cabe ao juiz
no caso concreto, decidir por um número tal que não comprometa a rapidez nem prejudique a defesa. O juiz tem autonomia para isso. O juiz vai conceder um prazo ao autor para apresentar tantas vias da inicial quantas forem os processos resultantes do desmembramento, isolando em cada uma quais os litisconsórcios que comporão os polos de cada um deles. É esse o procedimento. E aí, considerações relevantes a respeito desse fato. Todos os processos resultantes vão permanecer no mesmo juízo, não sendo aceitável que sejam redistribuídos para outras varas. Estarão, na verdade, ligados um ao outro. O desmembramento pode ser requerido pelo réu, mas também pode ser determinado de ofício pelo juízo. Só não pode ser pelo próprio autor, uma vez que foi ele quem propôs a ação e formou o litisconsórcio. Então, vamos em frente. O desmembramento, quando é requerido pelo réu. Qualquer dos réus pode postular o desmembramento do processo por petição dirigida ao juiz, se este já não tiver determinado de ofício. O pedido tem eficácia interruptiva, ex lege, ou seja, em razão da lei, em virtude da lei, que decorre da lei, não cabendo ao juiz afastá-la, sob o argumento de que foi feito de má fé para ganhar tempo, conforme dispõe o artigo 103, parágrafo 2º. O prazo para o requerimento é o da resposta, ou seja, aquele período ali de contestação que você tem para contestar é o momento que você tem para poder requerer o desmembramento. O juiz pode aplicar ao réu apenas a litigância de má fé, mas não afastar a eficácia interruptiva, que vigora desde o instante em que é pedido e protocolado em juízo. Então, interrompe a jornada do processo, o requerimento de desmembramento. A lei estabelece que o prazo de resposta volte a correr desde a data em que for publicada a decisão que apreciou o pedido de desmembramento. O prazo é devolvido por inteiro. Por isso que nós estamos falando de interrupção e não suspensão de prazo, ok? Então, vamos lá. Caso o juiz defira, no entanto, o desmembramento, vai ser necessário que se forme primeiro os processos resultantes para que então os réus que não ficaram em cada qual sejam intimados e possam oferecer a sua resposta. É isso. Recurso cabível no caso do requerimento, caso o juiz aprecie e não conceda, por exemplo, o desmembramento. O recurso cabível aí será o agravo de instrumento, porque essa decisão que autoriza desmembrar ou não é uma decisão de natureza interlocutória. Vamos lá. Bom, agora sim nós vamos falar sobre a classificação do litisconsórcio, e aí vamos falar sobre a conceituação de litisconsórcio necessário e facultativo. Então, antes disso, só destacar que eu começo fazendo o seguinte comentário. Existe, dependendo dos autores, uma variação numerosa de classificações. Mas, obviamente, que eu procurei aqui abordar as que mais se destacam em razão da sua importância. A classificação que leva em conta a obrigatoriedade ou não da sua constituição, que é o caso dos litisconsórcios necessários, e a que considera que poderá ser o resultado final em relação aos litisconsórcios. Aí nós estamos falando da facultativa. Então, quanto à obrigatoriedade da formação, conforme tenha havido ou não opção do autor informá-lo ou não, o litisconsórcio pode ser, então, necessário ou poderá ser facultativo. Quanto ao resultado final, que é a segunda classificação, ele poderá ser simples ou poderá ser unitário. Quando o resultado final
é considerado simples, significa que você pode ter resultados diferentes para os litisconsortes. E quando ele é unitário, quando houver, né, de ser o mesmo, não se podendo admitir nem mesmo em abstrato que possam ser diferentes. Gente, imaginem uma ação de divórcio. Uma ação de divórcio, você não pode ter um resultado diferente para um dos cônjuges. O resultado tem que ser o mesmo para ambos os cônjuges. Você não pode ter um sendo divorciado e o outro não. Então, obviamente, aqui nós temos o exemplo que seria um litisconsórcio unitário. Um litisconsórcio simples, vamos pensar numa ação de uso capião, em que você tem que não só determinar a citação, né, requerer a citação daquele que tem o registro em seu nome, mas também os confrontantes. E aí o resultado pode ser diferente para eles. Teríamos o que nós chamamos de um litisconsórcio simples. Vamos falar agora especificamente sobre o litisconsórcio necessário. Bom, o litisconsórcio necessário, só para consolidar, é aquele que a sua formação é obrigatória. O processo não pode prosseguir e o juiz não pode julgar validamente se estiverem presentes todos os litisconsórcios necessários. Então, são duas razões para que se exista um litisconsórcio necessário. Primeiro, a existência de lei impondo a sua formação, a hipótese em que o legislador obriga a participação de todos no polo ativo ou passivo, e a segunda, mesmo não havendo lei que impõe a sua formação, se dá quando no processo discute uma relação jurídica de direito material que seja unitária, isto é, única e incidível, que tenha mais de um titular. Então, nós podemos aqui dar como exemplo o matrimônio, como já tínhamos falado aqui ainda agora, em que você, quando forma essa relação, quando você quer buscar o divórcio, você vai ter uma relação única, inscindível. Então, o direito material aqui, quando se extingue para um, tem que se extinguir para o outro. Então não é possível que você tenha resultados distintos. E aí a participação, obviamente, para você propor uma ação de divórcio, há necessidade de participação tanto do marido quanto da esposa. Um outro exemplo que nós poderíamos colocar aqui, no caso do contrato. Se você for desfazer um contrato, por exemplo, de compra e venda, não é possível você desfazer o contrato para um e não desfazer por outro. Isso tem que não só abranger o vendedor como o comprador. É isso. Então vamos lá. Considerações sobre a segunda razão do litisconsórcio necessário. Por ser inscindível, deve entender a relação que não pode ser desconstituída para um sem que seja para o outro. Eu acabei de dar esses dois exemplos aí da compra e venda e do divórcio. Em todas as demandas que se busca desconstituir ou, de qualquer forma, atingir relações jurídicas de direito material, haverá necessidade da participação de todos aqueles a quem tal relação jurídica diz respeito, porque todos serão atingidos. Vou me divorciar, tem que ter marido e mulher. Eu vou desconstituir uma compra e venda, tem que ter vendedor e comprador. É desnecessário que a lei imponha o litisconsórcio nesses casos, porque a relação jurídica é de tal ordem que impõe a participação de todos os envolvidos. Pois bem, considerações então conclusivas sobre o litisconsórcio necessário, só por uma questão de fixação do que nós estamos falando. Então, primeiro, o litisconsórcio poderá ser necessário quando a lei impõe a sua formação ou quando a lide for unitária. Quando o litisconsórcio for necessário por força da natureza da relação jurídica,
Quando ela for una e indivisível, será também unitário. A sentença terá que ser a mesma para o litisconsórcio. A sentença para o marido é a mesma para a mulher na ação de divórcio. A sentença para o vendedor ou para o comprador é a mesma no desfazimento dessa relação contratual. Quando o litisconsórcio é necessário por força de lei, poderá ser simples ou unitário. Será simples se for necessário exclusivamente por força de lei, nos casos em que o processo não se discute relações unas e indivisíveis, como foi o exemplo que eu dei da uso capião. Você pode ter resultados diferentes, por isso simples. E vai ser unitário se, além de haver a lei impondo a sua formação, no processo discutir relações una e incidíveis. Como no caso, falamos aqui ainda agora a respeito. Um outro exemplo que me veio aqui à cabeça agora que eu não tinha pensado, é quando ocorre nas ações de dissolução e liquidação da sociedade comercial. Está prevista lá no artigo 601, que determina a citação, né, da pessoa jurídica de todos os sócios. Então, aqui se faz necessário realmente a presença de todos. E, obviamente, o resultado para que se desfaça essa relação, ela é una e incindível. Não tem como você dissolver uma sociedade sem que isso seja igualmente para todos, sem que o resultado seja igualmente para todos. Pois bem, eu coloquei aqui um quadrinho para vocês, para facilitar a fixação. Então, o litisconsórcio necessário, ele pode ser simples ou unitário. O litisconsórcio será necessário e simples quando for necessário exclusivamente por força de lei, sem que no processo se discutam relações jurídicas unas e indivisíveis, como a ação de uso capião que eu tinha dado. E no caso de unitário, o litisconsórcio será necessário e unitário quando o processar versar sobre uma relação una, inscindível, com vários titulares, caso que todos terão que participar e o resultado terá que ser o mesmo para todos. Como foi o exemplo que acabei de dar sobre a dissolução da sociedade, como foi o exemplo que eu dei em relação à desconstituição de um contrato de compra e venda ou um divórcio. Vamos falar agora sobre o litisconsórcio facultativo. Então, litisconsórcio facultativo é aquele cuja formação é opcional. No momento da propositura da demanda, o autor tinha a opção, né, entre formá-lo ou não. E aí o problema do litisconsórcio facultativo, eu já começo, né, antes de desenvolver o litisconsórcio facultativo, eu já começo aqui chamando a atenção do problema do litisconsórcio facultativo unitário, porque, em regra, o litisconsórcio facultativo ele é simples, com várias situações, com vários resultados diferentes. Então, facultativo unitário é uma situação excepcional. Então eu coloco aqui, a questão das mais complexas é a da formação do litisconsórcio facultativo unitário. Quando há unitariedade da lide, o processo versa sobre relação jurídica una, incidível, com mais de um titular, há necessidade da participação de todos, do que resulta que o litisconsórcio será necessário e unitário. Essa é a regra, quase que absoluta. Como regra quase que absoluta, acabei de falar, pode-se concluir que, quando há unitariedade da lide, o litisconsórcio também será necessário. Mas aí, gente, existe uma única hipótese de litisconsórcio unitário e facultativo. Isso está no campo da legitimidade extraordinária. É possível que a lei autorize que, enquanto uma coisa ou direito tenha vários titulares, possa ser deferido em juízo por apenas de um deles. Nesse campo, nós teremos o que chamamos de legitimidade extraordinária, porque aquele que for a juízo estará defendendo a sua parcela
quanto também estará defendendo a parcela dos demais. Está defendendo o seu direito, como também o direito dos demais. E aí, nesse campo da legitimidade extraordinária, há a opção: a coisa ou o direito, que tem vários titulares, pode ser defendida por apenas um, por alguns ou por todos. Se for defendida por mais de um, haverá um litisconsórcio que é unitário, mas será facultativo, porque poderia ser apenas promovido por um. E aí, o maior exemplo que eu poderia dar para vocês sobre essa única hipótese de litisconsórcio unitário facultativo é o que ocorre nas ações possessórias, nas ações reivindicatórias de bens em condomínio. Se isso ocorrer, não haverá litisconsórcio, mas se vários titulares optarem por propor juntos, haverá um litisconsórcio que é unitário. Por quê? O bem é um só e tem vários donos, mas facultativo porque a sua formação não é obrigatória. Pode apenas um desses condôminos promover a ação reivindicatória. Pode apenas um desses condôminos promover uma ação possessória. Então, por isso que nós temos aqui uma hipótese de litisconsórcio facultativo e unitário. A única hipótese, ok? Bom, e aí, para nós concluirmos a nossa aula, nossa primeira aula de litisconsórcio, vamos concluir que se há unitariedade de lide, o litisconsórcio será necessário e unitário. Nas hipóteses de legitimidade ordinária, mas será unitário e facultativo no caso de legitimidade extraordinária. E aí coloquei esse quadrinho aqui. Deixa eu tirar aqui minha imagem. É um quadrinho só para fixação de conteúdo. Então, unitariedade de lide, processos que versem sobre coisas ou direitos que são unos, incidíveis, com vários titulares. Legitimidade ordinária. No campo da legitimidade ordinária, haverá a formação de um litisconsórcio necessário, porque a relação pertence a todos. É unitário porque, sendo inscindível, a sentença tem que ser igual para todos os litisconsórcios. Repetindo aqui os exemplos: as ações declaratórias de nulidade de casamento, de dissolução de sociedade, anulação de contrato, exemplos que eu já tinha dado. Como a legitimidade ordinária é a regra, o mais comum é que a unitariedade de lide gere litisconsórcio necessário e unitário. E, para concluir, a legitimidade extraordinária, a lei autorizando que a coisa ou o direito, conquanto uno, incidível e com vários titulares, possa ser defendido por só um. Só por um. Surge então uma opção: defendê-lo individualmente, caso que não haverá litisconsórcio, ou defendê-lo em grupo, caso em que haverá a formação de um litisconsórcio facultativo e unitário. Essa combinação ela é excepcional e só existe no plano da legitimidade extraordinária. O exemplo mais importante, que já tínhamos falado aqui, são as ações possessórias e reivindicatórias de bens de condomínio que podem ser ajuizadas por qualquer um dos condôminos. É isso aí, meu povo. Com isso, nós chegamos ao final da nossa primeira aula de litisconsórcio e eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, pedir a vocês aqui, dê um like, não esqueça, se inscreva, convide sempre seus amigos para participarem e fazerem parte dessa comunidade. Vamos construir conhecimento jurídico, é muito importante. E um forte abraço, um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.